Eu espero que dê pra me ouvir direito. Sinceramente, eu não tive força, assim, pra achar o cabo do microfone. Ele tá aqui em algum lugar, mas eu queria trazer um episódio um pouquinho diferente hoje, pra ser sincera, como eu gosto de dizer, das formas que eu posso vir, sabe? Às vezes eu sinto muita pressão em relação a aparecer e trazer conteúdos que sejam enriquecedores de alguma forma, sabe? E assim, isso é, tipo, minha escolha, né, e tal. Eu me preocupo sobre fazer conteúdo bom e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente não é... não é isso o tempo todo. E hoje, enquanto eu dobro as roupas pela 10ª vez, roupas que eu não consigo guardar, eu queria falar sobre a dificuldade que é recomeçar o tempo todo. Quando eu era adolescente, eu tinha um apelido que era Phoenix, que era, né, Fênix, enfim. Eu era ruiva e tal, e eu acho que isso pegou de alguma forma. E aí depois isso começou a ganhar vários significados, porque realmente parecia que eu sempre renascia de alguma forma. Isso é muito bom. Eu acho que eu já falei disso aqui, eu acho, mas eu brinco muito sobre eu transformar merda em ouro. Eu acho que eu acabo fazendo, não sei, certas coisas que teoricamente seriam muito negativas e não tem muito outra perspectiva. Eu gosto de desafiar isso, sabe? E, enfim, achar novas formas de ver coisas difíceis de encarar. O que nem sempre é fácil se você tá renascendo o tempo todo, né? Apareceu um vídeo pra mim, ironicamente, exatamente falando isso. Falando sobre é ótimo renascer, é ótimo ter esses momentos de percepção em que você fala, nossa, olha o que eu fiz com essa situação, olha como eu dei a volta por cima, ou nem isso, mas como eu continuei aqui e tudo isso, enfim. Só que tem uma hora que cansa um pouco, sabe? E isso não é pra dizer, tipo, pra você desistir de forma alguma, ou que eu vou desistir, porque, assim, eu cheguei num ponto da minha vida que realmente, assim, eu acho que eu tive todas as oportunidades, digamos assim, eu tive todas as vontades e, sei lá, assim, eu acho que não tem muita explicação, sabe? Era pra eu estar aqui, e eu tô aqui, e eu acho que eu quero fazer o melhor que eu posso com isso. Não sei se tá soando muito abrangente, mas é que também, tipo, não tem como eu mergulhar tanto nos detalhes, né? Aqui na internet e tal. Mas, de maneira geral, é aquele papo de nenhuma experiência é singular, né? Eu vejo cada vez mais comentários de pessoas dizendo, você mora na minha cabeça, ou você falou exatamente o que eu tava pensando, ou eu não sabia que tinha alguém que pensava assim. E eu fico chocada, de verdade. Não porque as coisas que eu fale não gerem identificação necessariamente, ou que eu não veja pessoas falando isso e eu, né, não me identifique, mas às vezes eu fico meio... Sei lá, eu realmente queria muito começar o podcast, mas eu me sentia tão sozinha em momentos, e eu acho que eu ainda me sinto, sabe? Porque renascer, não só renascer, mas você trabalhar o tempo todo em você mesmo, eu já falei isso em um episódio também, é uma coisa que é maravilhoso, porque você cresce, você, nossa, enfrenta suas maiores sombras, seus maiores medos, você, sei lá, se desafia o tempo todo, você meio que tá sempre se renovando de uma forma que te desafia, que te tira da zona de conforto, que te leva aos lugares que você quer, ou mais próximos dos seus objetivos. E isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é solitário, porque viver uma vida de ilusão ou de, sei lá, de mentirinha, ou focar em coisas mega, assim, supérfluas, ou sei lá, e assim, de verdade, é aquela coisa que eu sempre brinco, tipo, adoro uma fofoca de celebridade de vez em quando, quem nunca? Mas o ponto é que quando a vida se torna só o trabalho, quando a vida se torna só a fofoca, quando a vida se torna coisas assim que não te dão nada pra sentir,
entre aspas, ou que é uma coisa muito momentânea ou passageira, que não tem nenhuma profundidade. Eu acho que a gente acaba se agarrando muito nas mesmas coisas para poder ficar sentindo, né? Alimentando esse sentimento vazio, digamos assim. Alimentando esse lugar de distrações e de coisas que são passageiras, que vêm e vão rápido. E eu não julgo ninguém por isso não, porque eu acho que todo mundo faz e, sinceramente, é mais fácil. É bem mais fácil. E quando você escolhe viver a partir da sua verdade e ainda assim ter princípios e respeitar a si mesma e querer, sei lá, ser diferente, entre aspas, não tipo, isso é tão diferente, mas assim, realmente, tipo, cara, tem tanta coisa ruim no mundo, por que eu vou ser mais uma coisa ruim, sabe? Por que... E eu acho que tem pessoas que, assim como eu, né, é só natural, assim, não é uma coisa muito tipo, nossa, eu vou ser tão boa. É tipo, não. É só, tipo, como você acredita que as coisas deveriam ser. Mas ao mesmo tempo é cansativo porque foi o que eu falei, tipo, tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? E o mundo vai desafiando, a sociedade especificamente vai desafiando a gente o tempo todo e testando a gente o tempo todo. O quão você quer ser fiel aos seus valores, o quão você quer seguir nesse caminho. E eu tava pensando quantas vezes que talvez eu ou você mesmo teriam chegado nos seus objetivos de uma forma 5 vezes mais rápida se você não tivesse essas coisas, sabe? E aquela coisa, tipo, eu imagino que você também não, se você, né, se identifica com isso, mas eu não me arrependo nem um pouco de não ter chegado mais rápido ou de não ter atingido certas coisas baseadas em zero esforço ou no mérito que é, sabe, tipo, contra os meus valores, que não é um mérito de verdade, que é de outra pessoa. Eu não, eu não consigo viver com isso, sabe? Então eu escolhi esse caminho, que é viver dessa forma, honrando os meus valores e respeitando as pessoas, né? Não sendo perfeita, óbvio, porque eu acho que ninguém é, mas sempre escolhendo repensar e olhar pra si, tudo isso. E às vezes, mesmo quando não escolhe olhar pra si, parece que a vida... Eu não sei se isso acontece na tua vida também, mas acontece muito comigo. Tem vezes que eu faço mudanças, porque eu sou uma pessoa muito inquieta de verdade, assim, eu não consigo muito ficar no conforto, porque senão eu me deprimo, sabe? De verdade, assim, eu preciso mudar, eu preciso ir atrás de coisas e traçar objetivos, até porque dessa maneira eu tenho uma busca interna muito mais verdadeira e muito mais produtiva, porque se eu fico na zona de conforto e não escuto muito a depressão e tudo mais, primeiro que eu não faço nada, segundo que eu começo a me deprimir mais ainda, terceiro que eu acredito em todas as narrativas falsas que a minha cabeça começa a contar, que a minha depressão começa a contar. E aí fica realmente, assim, sem sentido, né? E por isso eu acho que eu sou inquieta, porque eu também tenho chamados, assim, que eu chamo de chamados às vezes, mas enfim, intuições, digamos, de coisas que eu preciso fazer. E eu sempre sei que são coisas que eu preciso fazer. Só que eu luto contra. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quantas vezes a gente teve uma intuição e a gente fica, não, 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 não. E vir para São Paulo foi uma desses chamados, assim como foi das outras vezes que eu fui morar em outros lugares e sem estrutura alguma, e sem dinheiro, e sem promessas, e sem nada. E eu fui lá e fiz, sabe? E isso é uma coisa que eu fico muito feliz de ter honrado, porque eu fui uma pessoa que passou tanto tempo sem escutar a sua própria intuição, que é muito bom poder dizer, caramba, olha como eu arrisco, né? Olha como eu vou atrás, olha como eu não fico confortável. E eu quero deixar isso registrado aqui, porque, cara, as batalhas que eu traço pra mim mesma, elas são realmente baseadas em amor pelo que eu faço, em vontade de viver, em vontade de fazer coisas diferentes. E não só coisa diferente, tipo, tô sendo diferentona, porque esse não é o caso. Eu quero fazer diferença, sabe? E eu sou tão apaixonada por fazer diferença que essa é a única razão pela qual não só eu tô aqui, mas por eu não ter desistido ainda na minha carreira, do meu podcast, de todas as coisas que eu faço, porque eu quero ser diferente. Novamente, eu não tô falando que eu quero ser, tipo, cara, eu sou muito diferente. Mas eu acho que tem coisas no mundo que são tão repugnantes e bunda e bosta e cocô, sabe? Uma coisa que eu
me deparei muito aqui em São Paulo foi o mercado de trabalho. E pode me chamar de ingênua, do que você quiser, mas eu realmente não tinha noção da profundidade, ou melhor, da falta de profundidade de muitos ambientes aqui, assim. E eu não digo, assim, sobre nenhum específico, tipo, aquele ambiente. Mas de uma maneira geral, é quase uma desconexão. Parece que as pessoas se falam muito, mas não se falam, sabe? Não estão realmente escutando umas às outras, estão mais preocupadas no que aquilo vai se desenvolver, se vai ser uma oportunidade de trabalho. O que, de verdade, eu acho networking super esperto. Inclusive, é uma coisa que, não sei, é uma fase que eu tô passando que eu tô indo com muito mais calma e tá tudo bem também, sabe? A gente tem nossos momentos. Às vezes você não vai estar numa fase em que você vai estar fazendo 15 mil amizades e blá 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 e tal. Então acho que é sobre respeitar seus momentos também. Mas, cara, tipo, eu percebi com essa jornada toda aqui, eu falei, a minha vida não pode ser só meu trabalho. Porque eu me perdi nisso durante muito tempo. Em medir o valor da minha vida e o valor da minha pessoa e assim, nos outros, e não só nos outros, mas nos meus, nas minhas vitórias palpáveis. Então, se eu podia mostrar pra alguém, então era válido o suficiente. Se alguém aprovava, era válido o suficiente. Ou se fulano de tal ou fulano de tal achava que era maneiro, então era maneiro. Mas se não achasse, também não valia tanto assim. E virou uma corrida desesperada que nunca acabava, né? Quando isso se aquietou, eu comecei a não ver muito valor em certas coisas. Então, preocupação com seguidores ou com... É claro que é bacana quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho, mas sei lá, mano, eu comecei a olhar e falar, cara, o que a gente tá sendo ensinado que é importante? Eu não tô fazendo isso pra ser um papo, tipo, ela é tão desapegada. É claro que todo mundo se importa, tipo, todo mundo quer pertencer, eu sempre falo isso. Então, tipo, é óbvio que se você faz um conteúdo, se você entra num emprego novo, ou se você tá se relacionando, você quer ter o feedback de caramba, eu sou importante, ou caramba, minimamente, né, as pessoas gostaram de mim, ou me aprovaram, ou olha que legal, essas pessoas me entendem, todo mundo quer isso. Ao mesmo tempo, muita coisa que a gente fala que realmente importa, não importa nem um pouco. E me dá um pouco de ranço, de verdade, de maneira geral também, porque essa experiência foi maravilhosa, em muitos sentidos, assim. O fato de eu ter aprendido tanto sobre o mercado de trabalho, sobre várias outras ferramentas que eu vou usar na minha carreira, na área de marketing, na área de vendas, muita coisa eu aprendi. Então, assim, até a ficar sozinha, uma relação comigo mesma que eu dizia que estava tudo bem ficar sozinha, que eu gostava e eu gostava mesmo, mas até certo ponto, porque quando as coisas apertaram e eu tive só a mim, aí a relação comigo mesma precisou também ser reavaliada de novo, porque eu só amo a vida quando as coisas estão como é que é isso, como é que eu tô sozinha, é só quando eu tô sozinha, mas será que eu tô sempre me distraindo, ou será que eu tô sempre no telefone, ou será que eu tô sempre dormindo, será que sei lá, entendeu? Não tem resposta certa, mas eu comecei a me observar sozinha e também me observar nos momentos de desespero em que eu não sabia o que fazer, o que eu não sabia o que sentir, e me permiti muito mais a sentir isso. Só aconteceu porque eu tava muito sozinha. E eu não digo sozinha, tipo, num sentido ruim, eu digo fisicamente sozinha, mas também foi me sentindo emocionalmente sozinha. E também em vários sentidos ruins, porque eu tive crises depressivas pesadíssimas. E o fato de eu estar tão cansada de eu não conseguir ir lá catar o fio do microfone, ou o fato de eu ainda não ter tirado minha maquiagem, ou o fato de eu ter passado, tipo, 72 horas planejando, tipo, como é que eu vou fazer pra colocar meu portfólio ajeitadinho, pra eu começar a dar os primeiros passos de projetos pessoais meus. Isso tudo, cara, tipo, vem de um lugar, assim, de muita paixão e de muita vontade de fazer as coisas acontecerem, porque de verdade, eu tô exausta. E eu não digo isso pra preocupar ninguém, tá? Pelo amor de Deus, tá tudo bem, mas eu passei por momentos, assim, que eu realmente tive que pensar, assim, será que é isso que eu quero? Será que eu quero seguir essa carreira? Não só isso, será que eu quero experimentar qualquer outra coisa nova? Será que eu não quero ficar só na zona de conforto, ficar de boa, porque graças a Deus eu tenho um sistema de apoio, graças a Deus eu tenho família, graças a Deus eu tenho amigos, mas isso não significa que eu não sinta
um vazio que me acompanha, por exemplo, porque eu sempre tive uma questão com o vazio. E aí por aí vai. Então eu realmente comecei a falar, cara, não, é por isso, meio que virou assim, por isso que eu vivo, não é que se eu não tenho isso, eu não quero continuar vivendo, é que por todas essas coisas, por toda a minha trajetória, por toda a minha família, por todos os meus amigos, por querer fazer a diferença, por mais clichê que isso seja, isso são motivos pelos quais eu não consigo me convencer de que não vale a pena estar aqui, entendeu? Mas quando você fica renascendo o tempo todo e você fala, caraca, eu investi 10 anos numa carreira de rede social, ou eu investi mais de 10 anos na carreira de atuação, ou eu me mudei de estado e me deparei com ambientes tóxicos ou com pessoas que eu não me identifiquei, o que não tem nada de errado com as pessoas, entende? E nem com o local. São Paulo tem coisas super bacanas e super culturais, mas tem coisas que às vezes só não é linear, sabe? Tem muito da gente achar que a vida é linear e que as coisas que a gente, né, conquista são lineares e não são. E é difícil aceitar isso pra mim, porque acho que talvez pra você também, se você parar pra pensar, o discurso é: você faz uma coisa, depois você faz outra, você tenta um pouquinho, você tenta um pouco mais. Aí você fica meio na dúvida, mas de repente tudo dá certo e tudo do dia pra noite, da noite pro dia, vira a sua melhor vida, a sua melhor versão. E a gente fica esperando essa melhor versão, esse melhor dia, esse melhor trabalho, esse melhor relacionamento. E a gente nunca vive nada. E eu tô numa fase agora em que eu não tô conseguindo, tipo, treinar, já tem um tempo. E eu não tô conseguindo me alimentar da melhor maneira que eu gostaria. E eu comecei a perceber o quanto meu corpo tava estressado, tenso e tudo nesse sentido. E como eu tava querendo me cobrar uma certa... Ah, mas tem que fazer isso. Cara, tipo, eu me mudei de estado, eu mudei toda a minha vida. Nossa, e tipo assim, foi o que eu falei, não me arrependo. Mas o que eu tô me cobrando realmente? E desde que eu comecei a focar no trabalho, que foi muito bom por algum tempo, é só o meu trabalho? Teve um momento ali que eu comecei a realmente, tipo, tudo que eu falava era trabalho e tudo que eu pensava era trabalho. E agora continua, tipo, ocupando uma grande parte da vida, até porque a vida adulta é isso aí. Mas ao mesmo tempo, será que eu quero fazer X tipo de trabalho, sabe? E eu me propus a fazer, tipo, a viver realmente a versão da realidade que eu mais tinha medo que acontecesse, que era justamente entrar numa área não criativa, trabalhar no mundo corporativo. E isso foi importante. E eu sou grata, assim, por essa oportunidade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que acabou sendo, para além dos aprendizados mais básicos, assim, eu acho que acabou sendo muito mais para me mostrar que não adianta fugir do meu lugar, entende? Assim como você tem o seu lugar de pertencimento, eu vou ter o meu, não significa que a gente só vai pertencer a um lugar, mas tem coisas que simplesmente a nossa alma, tipo, não foi feita para aquilo, sabe? E não é, tipo, chegou no dia 1 e falou assim, putz, que saco, tipo, e desistiu. Não, realmente, tipo, você vê que não flui. E isso me leva à intuição que eu tava falando um pouco antes. É tão curioso como a intuição vai avisando várias vezes, tipo, esse relacionamento não é pra você, esse trabalho não é pra você, isso aí não é pra você, isso aqui não... E a gente luta contra pra poder dizer, mas o que eu tenho se não isso? E é verdade, né? Tipo, a sobrevivência coloca a gente nesse lugar de, porra, é o que tem, vamos nessa. Mas tudo me parece tão uma ilusão de controle. E não só de controle, mas de controle, de tipo, eu consigo, eu sei exatamente o que vai acontecer. Eu sei exatamente. E, tipo, é curioso porque foi o que eu falei a minha vida inteira, tipo. E agora tendo entrado no mundo corporativo, eu olho e falo, cara, não tem nada, tipo, garantido. Não importa quantas expectativas você crie ou deixe de criar, você nunca vai saber se é incrível, ou se é uma merda, ou se é isso, se é aquilo, blá 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 blá. Você pode pensar e imaginar o quanto for, mas na prática vai ser outra coisa. E o mais louco disso tudo, de todos esses renascimentos, é que por mais exaustivo que seja, eu sempre falo assim, pô, cara, agora eu já aprendi tudo. Agora eu já aprendi tudo. E eu sei que parece meio, tipo, como assim você aprendeu tudo com 27 anos? Mas
eu sinto que eu vivi muitas vidas, e eu posso dizer isso com bastante convicção. Por mais que eu tenha um pouquinho de medo, assim, de tipo, será que vão, tipo, me julgar ou saber a profundidade disso? Porque eu tenho cara de patricinha, então parece que eu nunca vivi nada. Mas eu vivi muita coisa, então... Às vezes tem uma hora que eu falo assim, cara, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem, desculpa, não tem mais. Eu vou lá aprender mandarim, porque realmente, emocionalmente, não tem mais nada. E aí, a vida me surpreende. E eu olho pra uma coisa e falo, cara, não só tinha o que aprender, mas tinha uma perspectiva profundérrima ali, sabe? Sobre como certas coisas que eu achava que importavam não importa, ou sobre como eu tava olhando pra uma coisa errada. E é louco porque durante toda essa trajetória para São Paulo, eu nunca achei que tinha alguma coisa para eu finalizar aqui. Pelo contrário, eu achei que eu tava vendo começar coisas e iniciar projetos. E é verdade, é claro que teve tudo isso. Mas eu percebi que eu tava vindo finalizar alguma coisa ontem. Depois de 3 meses aqui, eu me dei conta, acho que até foi hoje, na verdade. Eu olhei em volta e falei assim, cara, eu vim consertar, não é consertar em si, mas eu vim remendar uma coisa, eu vim curar alguma coisa aqui. E são tantas coisas, assim, que até foram marcos de relações e também da relação comigo. E de quebra de expectativas também. Eu tive que fazer as pazes com as coisas que não aconteceram aqui. Ou com as coisas que eu achava que eram de uma forma e eram de outra. E isso acabou consertando uma relação comigo que eu nem lembrava exatamente como era. Essa relação tão sincera comigo, sabe? Tão visceral de falar, tipo, olha aqui, você precisa olhar pra isso. Ou, lembra disso aqui? Isso aqui te incomoda. O que é isso aqui que te incomoda? E, tipo, ver isso não é fácil, mas foi muito libertador. Porque parece que eu fui voltando pra mim e cada hora... Sabe a Alice caindo no País das Maravilhas? Eu me sinto muito a Alice de vez em quando. Mas não porque eu tô indo pra um mundo místico, mas porque eu tô caindo pra dentro de mim. E eu sinto que, tipo assim, acabou, gente. Tá no chão, mas aí é o País das Maravilhas, cara. E tem uma outra porta, e tem uma outra coisinha que você bebe, e você cresce, e depois você... Tipo, eu fico muito chocada com essas reviravoltas que a vida dá. E com esse universo inteiro que tem dentro de mim e que muita gente nunca vai saber. E muita gente também duvida. E é normal. Tipo, quem nunca julgou uma pessoa, quem nunca duvidou da outra pessoa, e tá tudo certo. Isso é uma coisa natural do ser humano que eu entendo. Mas eu acho tão engraçado, às vezes, a visão de fora, de eu pensar, caramba, vai todo mundo achar que foi muita sorte, né? Vai todo mundo achar que foi muito, tipo... Ai, lá, eu fui lá, eu queria um canal, e eu queria uma carreira de atriz. É tipo, cara, mesmo que nada disso se efetive de uma forma pública ou de uma forma... Não importa, porque isso é o legado da minha vida pra mim, sabe? Que eu vou levar comigo até pós-vida, tipo... Se é que você acredita nisso, eu nem sei no que eu acredito a esse ponto. Varia bastante pra mim, depende muito da fase. Mas eu acredito em alguma coisa, e assim, se eu tô aqui, cara, e eu escolho ficar, é isso, eu tenho que fazer sempre as coisas que me fazem bem, e eu meio que parei finalmente de lutar contra também, não só a intuição, mas há coisas que não fluem ao ciclo que não é natural. Eu comecei a pensar na minha vida como um riozinho, que a água vai passando, e mesmo que tenha as pedras, tipo, vai achando novos caminhos de passar essa água, sabe? Então, eu tava escutando uma música da Marisa Monte esses dias, e aí fala o mundo... o mundo é compacto, como é? O nome da música é Infinito Particular, mas escute, se você é uma mulher que está se identificando com este episódio, ou não, ou se você é um homem, se você, enfim, se é uma pessoa que está se identificando com esse episódio, eu vou terminar esse desabafo, na verdade, né? Senti que eu vomitei várias coisas aqui em vocês, perdão. Mas eu vou ler essa letra porque eu sinto que eu nunca vi uma música assim, eu senti que me definiu muito
E eu senti que tem muita coisa aqui que você para e você fala, porra, isso aí é uma perspectiva bem boa de se ter. Ó, eis o melhor e o pior de mim. O meu termômetro, o meu quilate. Vem, cara, me retrate. Não é impossível. Eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, eu sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular. Em alguns instantes, eu sou pequena e também gigante. Vem, cara, se declara. O mundo é portátil para quem não tem nada a esconder. Essa é a frase que eu tava procurando. O mundo é portátil para quem não tem nada a esconder. É tipo, você realmente leva a vida, o mundo que você quiser no teu bolso, sabe? Quando você vive de uma forma autêntica. Tipo, não importa onde você esteja, não importa. Talvez você até esteja sozinho, talvez você sinta muita solidão, talvez você. Mas não importa. Porque o mundo tá no teu bolso. Pode ser o que você quiser. Porque você tá vivendo uma versão tão alinhada e tão verdadeira das coisas que, naturalmente, o que é pra ficar, fica, o que é pra sair, sai. E quando você para de lutar, parece que você leva toda essa profundidade com você. Não importa muito o que você esteja fazendo ou como você tá ali com você, tá no seu universo, tá no seu infinito particular. Enfim. É isso. Eu vim desabafar mesmo, admito. E eu espero que tenha feito sentido, como sempre. Eu fiz esse desabafo porque senão eu não ia aparecer, mas eu quero realmente compartilhar mesmo quando não for fácil, sabe? E eu acredito muito no poder que isso tem. De compartilhar o meu infinito particular. Ai, que foda, agora ficou. Mas enfim, escutem essa música, ela é maravilhosa. E eu espero te ver semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.